Olá, meus queridos, nesse 13º vídeo de formação de formadores do ESIG, nós queremos falar sobre como colocar tudo isso que nós conversamos em um calendário. Como que nós podemos viver todas essas atividades ao longo do ano, de tal maneira que nós não fiquemos preocupados com o que vai acontecer. Nós já temos uma visão mais ou menos orgânica de um princípio, um meio e o fim. Isso é o que nós queremos ver nesse 13º vídeo de formação de formadores do ESIG, rumo a um calendário. Vamos lá! Nós, membros do ESIG, ou membros do Reino Cristo, não vivemos em função de um calendário, porque o calendário está em função dos membros, então não é uma camisa de força, né? Mas se nós queremos realmente nos superar, nós queremos crescer na virtude, nós queremos realizar a missão pela qual Deus nos está chamando, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar, porque só assim nós conseguimos vencer o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa inveja, nosso ciúme, luxúria, etc. Então, é preciso fazer um calendário que nos obrigue a sair da nossa zona de conforto e realizar a missão pela qual nós estamos chamados, né? Então, nesse calendário, ele tem que ser um calendário exigente, mas realizável, possível. Esse calendário deve ser fruto da oração. Oração é uma das principais forças do ESIG, ou seja, todos aqueles que são protagonistas, todos aqueles... o diretor, o assistente, os responsáveis de equipe, os auxiliares de equipe, os membros do ESIG que queiram colaborar nisso, podem. E então, todos esses em oração, diante de Jesus na Eucaristia, coloquem primeiro o seu coração, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de nós? E depois, planejem, programem e cheguem a uma conclusão. Vamos falar agora de alguns princípios que podem reger o nosso pensamento. Ou seja, depois de levar tudo isso à oração, vamos fazer o nosso intelecto trabalhar. Então, nós precisamos nos reger por alguns princípios. Quais são os princípios que dão prioridades? Né? Quais são as prioridades do ESIG? Então, esses princípios são os seguintes. Primeiro, a prioridade da família. Segundo, a prioridade da vida espiritual e apostolado. Terceiro, desenvolver um caminho progressivo ao longo do ano, princípio, meio e fim. Quarto, garantir uma fonte de ingressos de novos membros para o ESIG cada ano. 5, participação na igreja particular, ou seja, na igreja paroquial, na paróquia. 6, a teoria do churrasco, que quer dizer, existem atividades que são mais importantes para encher-nos de entusiasmos e outras que são para a nossa formação. Muito bem, nós vamos agora falar de cada um desses 6 princípios. Primeiro princípio, o princípio da família. O princípio da família. Muito bem, Deus nos criou homem e mulher para que nós pudéssemos nos casar e formar uma família. Isso está no livro do Gênesis, capítulos 1 e 2. Essa é a razão de ser do ser humano. Nós fomos criados por Deus e para Deus, mas o caminho para isso é através do matrimônio, com exceção daqueles que Deus chama para a vida consagrada, que são bem poucos em relação à população em geral, mas a vocação original do ser humano é essa, porque a santificação original do ser humano vem através da família. Então, depois a igreja veio dizer que a família é a igreja doméstica, ou seja, é o lugar onde Deus fala. É o lugar onde Deus fala. Uma criança, o primeiro lugar onde ela deve escutar falar de Deus é na sua própria família. Então, a família tem um papel fundamental na santidade, no caminho de santificação de qualquer pessoa. Então, para nós, é fundamental a família. No ESIG, é fundamental trabalhar com toda a família. Não adianta só um dos membros da família, ou seja, um membro do ESIG, querer ser santo. E a sua família ficar para trás? Não pode ser.
Ou acontece no reino Cristo é o contrário também, né? Que os pais estão no reino, ou só a mãe, ou só o pai, e os filhos não. Não, 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 não. Deus nos quer chamar em comunidade. Então, o princípio da família para nós é um princípio fundamental. Então, e o primeiro é a igreja, a família é a igreja doméstica. Mas também nós queremos integrar a nossa própria família dentro da igreja. Um membro do ECID não pode estar contente de que ele é membro do ECID e os seus pais não têm fé, ou têm pouca fé, ou participam pouco, ou vivem pouco a sua fé. Não. Então, no calendário do ECID, nós vamos colocar esse princípio, o princípio da família. Deve ter um lugar para a minha família, a família dos membros do ECID, dentro do calendário do ECID. Mesmo porque o próprio Reino Cristo e o ECID são uma família. Muitos de nós já experimentamos isso tantas vezes. Aquele ideal das primeiras comunidades cristãs, as pessoas se conheciam, se amavam, se ajudavam, porque realmente são uma família espiritual. Nós somos uma família espiritual. Então, o Reino Cristo e o ECID aspiram a ser uma família de famílias. Que a minha família tem um lugar dentro do ECID e do Reino Cristo. Então, o primeiro princípio é o princípio da família. Quando eu for fazer o meu calendário, eu tenho que colocar atividades que incluam ou priorizem a participação da família. Segundo princípio, a prioridade da vida espiritual e apostólica. Esse princípio é muito claro. Porque se nós fomos chamados para uma família espiritual, nós temos que dar prioridade à espiritualidade. Onde que Deus vai nos falar, se não na oração? Onde nós vamos nos encontrar com Deus, se não na oração? Uma pessoa que é chamada para ser membro do ECID, ela é chamada em primeiro lugar para ter uma intimidade com Deus. Todos nós temos fome e sede de Deus. Nós queremos ver a Deus. Queremos ver a Deus. Nós temos sede e fome de nos encontrar com Deus. Então, o ECID no seu calendário precisa priorizar isso. Momentos para que os seus membros possam se encontrar com Deus. Ajudá-los a ter verdadeiras escolas de oração. Em primeiríssimo lugar, a adoração eucarística. Encontrar-nos com Jesus na Eucaristia, na missa, nas orações particulares. Um papel muito especial tem ela, a nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe que Deus nos deu como nossa mãe. Então, no calendário do ECID, tem que ter um tempo muito especial para a vida espiritual. Seja nas atividades ordinárias, seja atividades extraordinárias voltadas para a vida espiritual. E juntamente com a vida espiritual está a vida apostólica, porque o apostolado, ele emana da espiritualidade. Nesse contato que eu tenho com Deus, Deus enche tanto o meu coração, eu estou tão entusiasmado, tão apaixonado por Deus, por Cristo, por Maria, que eu digo, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso levar isso para muitas pessoas, para os meus amigos, para os meus parentes, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu não conheço. Eu quero fazer apostolado. Eu quero desenvolver dentro do meu coração esse desejo de levar Deus para os demais. Dar testemunho, falar de Deus, rezar pelas pessoas, interceder por elas. Então, o apostolado tem que ser uma prioridade também dentro das atividades do ECID. No calendário do ECID tem que ter momentos específicos para fazer apostolado. Senão, nós vamos deixando para depois e nunca fazemos nada para os demais. O ECID passa a ser autorreferencial, só para o bem próprio. Então, o segundo princípio é a prioridade da vida espiritual e do apostolado. Terceiro princípio, desenvolver um caminho progressivo, que tenha início, meio e fim. Desenvolver um caminho progressivo, ou seja, a pessoa entra no ECID ao início do ano
se desenvolve em uma formação progressiva e no final do ano tem uma conclusão de atividades que eu preparo para o próximo ano. Mas se a pessoa já está no ESID, existe um calendário para ela também progressivo. Início das atividades ao início do ano, com provavelmente a promoção de etapas, continuidade da formação progressiva a partir da formação que já teve no ano anterior, né? E rumo a um encerramento de atividades no final do ano. Esse início pode ser de atividades de entrada, pessoas que vão entrar para esse sítio, né? Então pode ser um acampamento, um retiro. Aí quem já é desse SIG, pois pode participar do acampamento, do retiro, como formador, como parte da equipe auxiliar, parte da equipe de palestrantes, da equipe de música, de qualquer das equipes. Mas existe um caminho progressivo. Então, esse princípio deve garantir que exista um início, meio e fim. Para que não fique um ESID desordenado. Durante todo o ano, pessoas entrando, e aí eu estou recomeçando a formação cada vez, eu estou tratando lá no meio do ano, vendo como é que eu faço para conseguir novos membros, porque são poucos os que estão participando. E então, eu estou sempre começando. E aquelas pessoas que já estão no ESID não têm uma progressão, não progridem, porque sempre se está começando. Então, esse princípio garante que os membros possam se formar, crescer na formação intelectual, na sua formação espiritual. E esse princípio deve levar em consideração também uma progressão durante os anos, um desenvolvimento durante os anos. Ou seja, quem entra lá na primeira etapa, depois passa para a segunda etapa, tem a formação própria da segunda etapa. Passa para a terceira etapa, tem a formação própria da terceira etapa. Passa para a quarta etapa e tem a formação própria da quarta etapa. Então, é um caminho progressivo, no qual a pessoa vai avançando em idade e em formação espiritual, humana e intelectual. Então, o terceiro princípio é o desenvolvimento de um caminho progressivo que tem início, meio e fim. Quarto princípio, garantir uma fonte de novos ingressos para o ESID, de novos membros para o ESID, lugares ou momentos nos quais as pessoas entram no ESID. Então, isso também deve estar presente no calendário. E para estar presente no calendário, também eu tenho que ter lugares ou momentos ou tipos de atividades preparadas para isso. Vou dar alguns exemplos, né? Vamos supor que eu estou próximo de algumas paróquias. Então, eu entro em contato com essas paróquias e proponho para elas um pós-comunhão. Então, depois que as crianças fazem a primeira comunhão, eu posso oferecer para elas o ESID através de um acampamento. Então, eu já coloco isso no calendário, tendo conversado com a paróquia. Então, todos os anos, depois da comunhão, vai ser oferecido esse acampamento para as crianças como um pós-comunhão, que também pode ser um pós-crisma, né, para aqueles que estão na crisma. Vamos supor que eu tenho proximidade com algum colégio católico ou um colégio público que permita a minha entrada. Pois posso fazer algo semelhante. Eu crio um retiro de conversão, talvez para a terceira e quarta etapa, ou eu crio um acampamento para a primeira e segunda etapa e peço autorização para promover nessa escola, já sabendo que todos os anos, nessa data aproximada, não, vai ter esse acampamento. Então, eu já trabalho na escola preparando esse momento, para que todos os anos, em janeiro ou em fevereiro, tenha esse acampamento e as pessoas possam participar desse acampamento. Assim se cria uma tradição. E então, todos os anos, essas pessoas podem ir ingressando no ESID. E assim, posso ir pensando de acordo com a minha localidade, onde eu vivo, o que eu faço, buscar essas formas institucionais de ingresso no ESID, né? Garantir fontes de novos ingressos. Se nós fazemos isso, corremos o risco
de um ESID que vai envelhecendo e enfraquecendo e não tem uma retroalimentação lá na base. Então, ele vai acabar morrendo. Então, quarto princípio, garantir uma fonte de novos membros. Isso também precisa estar presente no meu calendário. Quinto princípio, a participação na igreja particular. É isso aí. O que é a igreja particular? É aquela igreja paroquial, ou seja, a igreja universal, na linguagem da própria igreja, é toda a igreja do qual o Papa é a cabeça. A igreja particular é a igreja que se encontra em uma diocese e, mais particularmente, em uma paróquia que é governada e dirigida por um pároco, que pode estar divididas em diversas capelas. Então, a igreja particular faz parte da estrutura da igreja. E o movimento Reino Christi, assim como o ESID, eles participam da igreja. Então, eles também são chamados a se integrar dentro da igreja particular e ajudar na medida das suas possibilidades com o seu carisma. Então, como pode ser essa participação dentro da igreja particular? Aí cada ESID vai ter que ir vendo como se integra dentro das atividades. Primeiro, oferecendo o ESID mesmo, coisas que o ESID pode fazer naquela igreja particular. Pode ser um apostolado, por exemplo, os anjos do altar, que são os coroinhas. Dirigir esse apostolado, ou fazer surgir esse apostolado, realizar missões, ser missionários. Pode ser se inserir em pastorais que já existem, auxiliares de catequese, por exemplo, auxiliares no dízimo. Enfim, existem muitas formas de poder ajudar na igreja particular, mas o ESID precisa se propor isso, porque senão isso nunca vai acontecer. Se você não coloca isso no calendário, fica só em desejos. Como nós gostaríamos de ajudar na igreja particular, e nunca aparecemos, e nunca ajudamos em nada. Talvez podemos ajudar com uma festa, talvez colocando uma barraquinha na festa junina. Talvez ajudando na arrecadação de fundos, sei lá. Nós temos que usar a nossa criatividade, mas nós precisamos querer. E para demonstrar que nós queremos, precisamos colocar no calendário. Pensar, primeiro rezar, depois pensar e ver em que nós vamos ajudar a igreja particular. E quem sabe se não é justamente através dessa ajuda na igreja particular que ela vai também ajudar o próprio ESID a crescer. Por exemplo, vai que o ESID oferece um pós-crisma ou um pós-comunhão. E depois essas pessoas vêm fazer parte do ESID. Né? Vai que o ESID oferece um retiro para a catequese, um retiro para a crisma. Dizer, olha, senhor pároco, talvez seus catequistas estão com muita dificuldade de organizar o retiro, deixa que nós organizamos. Organizamos para você. E aí você oferece desinteressadamente um serviço e depois essas pessoas mesmas que vão ser tocadas por Deus, porque Deus é que chama, né, vão querer ser parte do ESID do reino, aqueles que Deus chamar para ser parte do ESID ou do reino. Então, coloquem nos seus calendários ajudar a igreja particular. Então, quinto princípio, participação na igreja particular. Finalmente, o sexto princípio é a teoria do churrasco. Eu não vou ensinar vocês a fazer churrasco, não. Eu espero que isso não dê fome para vocês. Para mim, já me deixou com água na boca. Adoro um churrasquinho. Mas é o seguinte, nós, como seres humanos, nós precisamos de motivação. Né? E nós brasileiros mais ainda, nós somos sentimentais. Então, nós nos movemos à base de motivação. É verdade que nos movemos por princípios. Uma pessoa, quanto mais madura ela é, mais ela se move por princípios. Quanto mais amadurecida ela é, mais ela se move por princípios. Mas todos nós estamos em processo de amadurecimento. E não vem nada mal uma motivação. Então, para continuar participando nas atividades ordinárias, nós precisamos ter momentos extraordinários durante o ano. Então, eu vou ler a teoria do churrasco. Quando você vai fazer um churrasco,
o que realmente assa a carne é a brasa, né? Quando já o carvão está em brasa, você coloca a carne. E então ela pouco a pouco vai assando. Mas o carvão em brasa não se vende nas lojas, não? Se vende o carvão. E você tem que colocar fogo nesse carvão. Então, o churrasco, a teoria do churrasco se divide em 3 partes. Primeiro, o fogaréu, quer dizer, você coloca o carvão na churrasqueira e coloca um montão de coisa em cima para poder pegar fogo nesse carvão. Então coloca papel, papelão, gravetos, palha, grimpa, pinhas, gasolina, qualquer coisa que pegue fogo rápido e fácil. E então toca fogo. E sai aquele fogaréu, aquele incêndio, aquele fogo enorme. É óbvio que não dá para assar carne nenhuma no meio desse incêndio, né? E também é óbvio que esse incêndio não vai durar muito. Todas essas coisas que você colocou aí, elas se consomem muito rápido. Gasolina, papel, grimpa, palha, por isso se diz fogo de palha. Aquele fogo enorme que consome rapidamente a palha. Mas ele gera o calor necessário para acender o carvão. Então, pois depois desse fogaréu, ele abaixa e o carvão começa a pegar fogo, né? Aí, para que o carvão não se apague, o que você precisa, né? Você precisa abanar, soprar, coloca um ventilador, qualquer coisa para jogar vento, oxigênio em cima desse fogo. Então vem a segunda parte, né, que é o abanador. Você abana, para que aquele fogo não se apague. Então esse também não é o momento de colocar carne, porque ainda tem fogo, né? O carvão ele ainda não está em brasa, ele está ainda pegando fogo e pois sai fuligem para tudo quanto é lado, né? Então essas cinzas vão impregnar a carne se você colocar aí. Não, você abana, mas ainda não coloca a carne. Finalmente, o carvão já fica em brasa. Então, é o momento de colocar a carne. Esse é o terceiro passo, a brasa. Então, temos aqui 3 passos, o fogaréu, o abanador e a brasa. O que isso tem a ver com o nosso calendário? Ao longo do nosso ano no ECID, nós precisamos desses 3 tipos de atividades. Atividades tipo fogaréu, atividades tipo abanador e atividades tipo brasa. É na brasa que nós nos formamos. Então, a brasa representa as atividades ordinárias durante o encontro ordinário do ECID, aquele encontro normal, aquele encontro semanal, né? É ali que você se forma na sua espiritualidade, na sua inteligência, no conhecimento da fé, nas suas virtudes humanas. Mas para chegar a isso, você precisa de motivação. Então, durante o ano, é preciso ter 1 ou 2 atividades do tipo fogaréu, que geram aquele entusiasmo, o entusiasmo da fé, o entusiasmo que é um calor humano e espiritual extraordinário, que me dão vontade, cheios de sentimento, de dizer, eu quero conquistar o mundo para Cristo, eu sou todo de Cristo. Então, talvez isso é fogo de palha. Mas gera aquela energia para você começar o ano, por exemplo. Então, atividades muito fortes que toquem os sentimentos, no qual participem muitas pessoas e elas se apoiem umas a outras. Então, essas são as atividades fogaréu que devem, sobretudo, estar nos inícios, né? No início do ano, no início do semestre, para dar aquele entusiasmo para que eu queira seguir durante o ano. Mas a tendência é que eu vou me esfriando, né, rapidamente. Então eu tenho que ter também as atividades de tipo abanador. Elas não são tão fortes quanto as atividades fogaréu, né? Porque mesmo porque organizar uma atividade fogaréu implica muito tempo, muito dinheiro, muito esforço de pessoas. Uma atividade abanador, ela é mais simples, mas também gera
um reaquecimento, toca os sentimentos, entusiasma os participantes. Então, ao longo do ano, eu preciso ter algumas atividades abanadoras, para que eu possa também ter cada semana a minha atividade brasa, né? Porque é nela onde eu vou perseverar e é nela onde eu vou me formar, né? A formação, ela é como uma espada que se faz na bigorna. Vocês já viram, né? Uma bigorna, ou já viram algum filme medieval, né? Que está aquela fornalha, então está lá o ferreiro que coloca a espada lá na fornalha, ela sai assim, incandescente, em cor de fogo, né? Vermelha, quente, quente. Então ele coloca sobre a bigorna, que é aquela peça de ferro enorme, e com um martelo enorme vai batendo, pá, 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 de maneira que aquele ferro da espada vai se transformando em aço duríssimo. Mas olha que pancadaria! Meus queridos, a formação é assim. Para eu ter minha formação espiritual, minha formação humana, a minha formação intelectual, eu preciso cada semana estudar, lutar para que isso vá entrando. Então eu tenho as atividades fogaréu, que me entusiasmam, as atividades abanador, que me mantêm para que eu possa, ao longo do ano, toda semana, nas atividades brasa, ir me formando. Principais atividades sugeridas. Isso aqui são atividades sugeridas. Vocês não têm que colocar todas elas no seu calendário. Então, são sugestões de atividades que depois, sendo guiados pelos princípios que nós falamos, você constrói o seu calendário. Infelizmente, nós não temos tempo para explicar como fazer cada uma dessas atividades. Esse vídeo seria eterno. Então, nós só vamos citar essas atividades e boa sorte para vocês na hora de organizá-las, né? Então, vamos começar pelas atividades de tipo fogaréu. Fogaréu são aquelas atividades mais emotivas que juntam mais pessoas e que se devem realizar poucas durante o ano. Então, em primeiro lugar estão os acampamentos. Os acampamentos são atividades no qual incluem muitas brincadeiras, jogos, estilo colônia de férias, mas que tem uma vida de oração intensa e uma formação. Eles estão focados, sobretudo, na primeira e segunda etapas. Tá? E são atividades fogaréu para os antigos, né, que passam da primeira para a segunda etapa, e para novos, aqueles que querem entrar no ESID. Os mais velhos, terceira e quarta etapa, ajudam a realizar esses acampamentos. Então, primeiro do fogaréu, acampamentos. Segundo, os retiros de conversão ou retiros de impacto. Esses são destinados à terceira e quarta etapa. São para adolescentes. São retiros de fim de semana, sexta, noite, sábado e domingo, com uma temática muito forte, no qual participam muitos adolescentes, para que possam fazer uma experiência marcante. Quem já fez esse retiro de impacto, ele não pode fazer de novo, mas pode ajudar. Então, um adolescente que já fez, no ano seguinte ele pode ajudar como sendo parte da equipe auxiliar ou a equipe de palestrantes, né? Então, essa atividade continua sendo para ele uma atividade fogaréu, porque continua sendo muito emocionante participar disso. Terceiro, convenção de membros ou congressos abertos. Se podem fazer congressos. Você já viu congressos de jovens? Tipo, Jornada Mundial da Juventude. Nossa, isso é espetacular. Não, nós não temos forças para fazer algo desse tipo, né? Mas podemos fazer algo mais regional ou mais local, em uma cidade ou uma região, sobre algum tema no qual se convidam palestrantes que são muito famosos ou meio famosos, no qual se criam grupos de debates, etc. Então, esses são os congressos ou convenções de membros. E também, como fogaréu, podem ser as megamissões. As megamissões, elas são um apostolado. Eu tinha falado sobre isso na parte de apostolado. Mas elas, quando elas são bem feitas, elas têm um efeito fogaréu fenomenal. Nossa, são muito boas.
Então, no qual participam muitos adolescentes. Aqui um número importante, porque nós nos contagiamos, né, com a participação de muitos adolescentes. Então, eu volto das missões querendo conquistar o mundo para Cristo, e estando entusiasmado pela minha fé. Então, aí foram exemplos de 4 atividades fogaréu. Se você tiver outros exemplos, também pode usar. O importante é que elas tenham esse efeito de gerar no adolescente um entusiasmo tão grande que ele quer perseverar depois ao longo do ano. Já as atividades abanador são aquelas atividades menos impactantes do que as fogaréu, mas elas também geram um desejo de perseverar. Então, em primeiríssimo lugar está o Family Day, o encontro de famílias, que em São José dos Campos se dá uma vez por mês. Cada localidade pode ter o seu próprio formato, no qual tem uma parte específica para os adolescentes, seja de primeira e segunda, seja de terceira e quarta etapa, que deve ser também emocionante, porque inclui de muitas equipes, né? Ao encontrar adolescentes de muitas equipes, você se relembra muitas coisas. E, além do mais, também é um espaço aberto para novas famílias. Outro é o ESID Camp ou Day Camp, ou seja, um dia do ESID, no qual se pode fazer em um lugar de campo, em um parque, uma atividade extraordinária, num parque de atrações, pode ser em um paintball, pode ser nos karts, pode ser umas atividades que incluem pais e filhos, brincadeiras, caça ao tesouro, trilha, muitas coisas podem entrar no conceito de day camp, mas uma atividade extraordinária que seja fácil de se realizar e que aconteça em um dia. Day camp ou ESID camp. Terceiro, retiros temáticos. Retiros que abarquem um tema, por exemplo, a masculinidade ou a feminilidade, no qual, pois, um grupo de pessoas, pode ser uma só equipe ou mais de uma equipe, fazem esse retiro de um dia, pode até ser 2 dias. Então, retiros temáticos. Depois, peregrinações. Uma peregrinação a Nossa Senhora Aparecida ou a um santuário mariano, só os membros do ESID, ou os membros do ESID com suas famílias. Olha que espetáculo. Ou dentro da peregrinação do reino. Então, isso também tem efeito abanador. Retiro e cerimônia de aliança com Cristo. Esse também é um momento muito bom, porque aqueles que fazem aliança com Cristo depois dão testemunho para todos os outros que estão vindo das etapas anteriores. Então, eles fazem o seu retiro, se preparam muito bem e fazem numa cerimônia a sua aliança com Cristo, no qual participam os outros membros. Isso também é uma atividade abanadora. E também as cerimônias de promoção de etapa. Todos os anos deve haver a promoção de etapa. Nós já explicamos isso nos vídeos anteriores. Então, essa promoção de etapa tem que ser um momento assim de gerar assim um entusiasmo, uma força. Então vai ter um retiro ou um meio retiro, né? uma manhã de atividades e atividade espiritual, no qual se segue depois a atividade de promoção de etapa. Então, aí estão algumas sugestões de atividade abanador. Não são todas, você escolhe as que você quiser, e se você tiver outras, fenomenal! E, finalmente, as atividades brasa, que nós já tivemos tempo suficiente para explicar isso quando nós falamos das atividades ordinárias do ESID. Né? A atividade brasa fundamental é a reunião ordinária. Ela se chama reunião ordinária, mas ela é fundamental, meus queridos. Lembrem-se que é na brasa que se assa a carne. É nas atividades ordinárias que nós nos formamos, nós forjamos a virtude, nós desenvolvemos a nossa vida espiritual e nós desenvolvemos a nossa vida intelectual. Então, atividades ordinárias do ESID. Também nas atividades brasa podemos incluir a hora eucarística. Né? Tomara que o ESID tenha a sua própria hora eucarística ou participe da hora eucarística do reino. Isso é fundamental. Todos os meses, ou se puder, muito melhor, todas as semanas. Estar diante de Jesus na Eucaristia. Você quer ser santo, você quer ser santa, precisa de Jesus na Eucaristia. Hora eucarística.
E o próprio apostolado, também uma atividade brasa, sobretudo para a terceira e mais ainda a quarta etapa, um apostolado que seja mais constante. Não deixar só para de vez em quando, tipo mega missões. Não, algo que acontece cada mês. Cada mês. Então passa a ser uma atividade brasa. Aí estão 3 sugestões de atividade brasa: a sua reunião semanal, a sua hora eucarística, que pode ser mensal ou semanal, e depois o seu apostolado, pelo menos mensal, para a terceira e quarta etapa. Muito bem. Vamos colocar tudo isso num calendário? Muito bem, eu coloco aí na tela para vocês uma sugestão de calendário. É só uma sugestão, hein? Só para mostrar como eu posso encaixar todas essas atividades em um calendário simples. Eu não preciso fazer tudo, repito, não preciso fazer tudo. Eu tenho que fazer algo que é proporcional às minhas forças, ao meu tempo e aos membros do ECID. Também vou fazer um calendário muito laxo, porque senão eu não me transformo. Lembre-se, nós queremos ser santos e nós queremos transformar o mundo através da nossa santidade. Então, nós precisamos ser exigentes. Eu vou para o colégio todos os dias. Pelo amor de Deus, eu não vou ter tempo para Cristo todas as semanas? Então, colocar isso no calendário, inclusive com atividades fortes, né? Então, aí no mês de janeiro, nós colocamos um tipo de atividade brasa, né? Enviar vídeos de formação e manutenção da fé. Me chega aí no meu WhatsApp, eu vou assistindo porque ainda não começou esse sítio. Em fevereiro, atividades de fogaréu, seja para a primeira e segunda etapa, um acampamento, seja para a terceira e quarta etapa, um retiro de impacto, que eu chamei de Gaudium. Em março, uma atividade abanador, o Family Day, o encontro das famílias, e também as atividades brasa, já começa as atividades ordinárias do ECID cada semana. Abril, se coloca outra atividade fogaréu, que são as tradicionais mega missões, que no calendário aqui estão em abril, vai depender de cada ano quando cai a Semana Santa, né? Então, as mega missões, terceira e quarta etapa vão em grupo, primeira e segunda etapa vão com as suas próprias famílias. Maio, atividade abanador, outro Family Day. E depois a peregrinação mariana Aparecida. Pois em maio, um bom mês para peregrinar, para ver a Nossa Senhora. Junho, a atividade abanador, também é o Family Day, e a atividade brasa, os encontros semanais. Julho, férias, se faz uma pausa. Agosto, abanador, Family Day. Setembro, abanador, Family Day. Outubro, fogaréu, mega missões de Aparecida. Então, aí estão as missões novamente. Novembro, abanador, Family Day, retiro de fim de ano, conclusão de atividades. Aqui pode ser as alianças com Cristo. Como vocês podem ver, nesse calendário tem várias coisas que nós falamos lá que não estão aqui incluídas. Então, é só uma sugestão. Quando você for fazer o calendário, faça o calendário do ano inteiro. Coloque aí as principais atividades, seguindo aqueles princípios que nós colocamos. E então, pouco a pouco, vai ir tomando forma um calendário do ECID. Vamos concluir essa formação recordando brevemente todos os assuntos que nós vimos aqui. Em primeiro lugar, nós falamos da importância do calendário. É uma necessidade para poder colocar em prática os meus ideais do ECID, senão ficam só em ideias. Um calendário deve ser fruto da oração. Todas as forças do ECID que queiram fazer o calendário precisam se unir em oração para que seja Deus que nos diga aquilo que Ele quer de nós. Depois, existem 6 princípios que nos devem guiar, nortear-nos para a nossa calendarização. Primeiro, princípio da família. Segundo, espiritualidade e apostolado. Terceiro, um caminho progressivo com início, meio e fim. Quarto, novos membros, ter fontes de novos membros para o ECID. 5, igreja particular. Qual é a nossa participação na igreja paroquial? Sexto, a teoria do churrasco. Fogaréu, abanador e brasa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês
e tomara que Ele lhes ajude a fazer um bom calendário, nos qual vocês depois coloquem nas mãos de Nossa Senhora, para que tenham um bom êxito. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!